aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o quarto vídeo sobre radiciação. Hoje eu vou falar de propriedades dos radicais. Vou deixar o link de download de uma atividade na descrição do vídeo. Então, eu já andei usando as propriedades radicais de forma assim, meio indevida nos vídeos anteriores. Então, hoje eu vou falar de cada um para a gente poder usar oficialmente. A primeira propriedade é simplificando o índice do radical com o expoente do radicando. Essa propriedade eu uso ela quando o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Então eu posso cancelar um n com esse n, só sai o a. Então, aqui tem umas observações que o n tem que ser maior do que 1, porque não existe raiz 1. Tem raiz quadrada, raiz cúbica, então o n é maior do que 1. Se o n for par, esse a não pode ser negativo, porque não existe raiz negativa de índice par, raiz de índice par de número negativo. Agora, se esse n for ímpar, tanto faz se ele é positivo ou negativo. Exemplos. Raiz quinta de 32, se você fatorar o 32, 32 é 2 à quinta. Então, essa propriedade me garante, ó, o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, eu cancelo os dois, só sai o 2. Na verdade, não é que eu cancelo, eu divido por 5, divido por 5, não existe raiz 1, vai dar 2 elevado a 1, que é a mesma coisa de ser 2. Então, na verdade, estou simplificando, né? Mas aí eu vou falar que eu cancelo um pelo outro. Raiz cúbica de menos 8. Menos 8 é uma coisa de ser menos 2 ao cubo. Então, raiz cúbica de menos 2 ao cubo, eu simplifico os 2 por 3, né? É uma coisa de ter cancelado um pelo outro, só sai quem? Menos 2. Raiz quarta de menos 16 não tem como eu resolver, né? Porque não existe raiz de índice par de número negativo. Não existe raiz real de índice par de número negativo. Então, essa é a primeira propriedade, é um caso particular. A segunda propriedade é um caso geral dessa daqui, ó. Suponha raiz n de a elevado a n. O n e o m não necessariamente são iguais, eles podem ser diferentes. Então, quando isso ocorre, eu posso ou multiplicar os dois pelo mesmo número, ou dividir os dois pelo mesmo número. Geralmente a gente divide pelo mesmo número para ficar mais simples. Então eu posso ou multiplicar os dois pelo mesmo número, ou dividir os dois pelo mesmo número. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz sétima de a terceira. Por algum motivo eu quero que essa raiz sétima vire raiz 14, por exemplo. Então, eu posso pegar o 7 e multiplicar por 2, desde que eu multiplique o 3 por 2 também. Vai ficar raiz de 7 vezes 2, 14. Raiz 14, 3 vezes 2, 6. De A sexta. Então, eu posso... Só que, geralmente, a gente faz o contrário. Por exemplo, aqui, ó. Raiz 4 de x a sexta. Geralmente, eu quero deixar mais simples. Então, eu vou diminuir esses números. Como que eu vou fazer? Dividindo ele pelo mesmo número. Qual o número que divide o 4 e o 6? Para simplificar, o 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, raiz quarta de x à sexta é a mesma coisa de ser raiz quadrada de x ao cubo. Esse primeiro aqui, quando n é igual ao expoente, é um caso particular desse, ó. Porque se eu tivesse falado só essa propriedade, eu resolveria do mesmo jeito, ó. Eu tenho raiz 15 de y elevado a 15. Qual o número que divide o 15 e o 15 ao mesmo tempo? O 15. 15 dividido por 15 é 1. Não existe raiz 1, então some. 15 dividido por 15 é 1. Y elevado a 1 é a mesma coisa de ser y. Então era a mesma coisa de eu falar que eu cancelo quando é igual, os dois se cancela. Então esse aqui é um caso particular desse. Por isso que eu coloquei caso 1, caso 2. Se for igual, você já pode cancelar, sai o número. Se o índice, eu falei se for igual, o índice e o expoente do radical, do radicando, né? Se for diferente, você tem a opção de multiplicar pelo mesmo número ou dividir pelo mesmo número. Daí a gente usa isso aqui demais. Vamos ver mais duas propriedades. A terceira propriedade é raiz de raiz. Então, quando tiver a raiz de um número, eu posso falar que é igual a raiz do número e o índice dessa nova raiz vai ser o produto dos índices das raízes anteriores. Está aqui, ó. Então, raiz n de raiz m de a é igual a raiz de n vezes m de a. Aí tem esses detalhes, né? Que o m e o n é maior do que 1, se o a real não negativo, se o produto for par. Se o produto for ímpar, tanto faz.
Então vamos ver um exemplo. Raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Então vai ser raiz, eu multiplico 3 vezes 2, quando não aparece raiz quadrada, é um 2. 3 vezes 2, 6. Então isso aqui é uma coisa de ser raiz sexta de 5. E se tiver junto, a hora eu precisar separar, ó, raiz 15 de 11 é a mesma coisa de ser a raiz quinta da raiz cúbica de 11. Os dois são equivalentes. Fácil ou não? Facílima. Raiz do produto. A raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, de vez em quando eu separo as raízes, de vez em quando eu junto as raízes, quando eu vou multiplicar. Então, aqui tem os detalhes, né? O n é um número natural maior do que 1. Se A e B são reais não negativos, se o n for par, e A e B real qualquer se o n for ímpar. Então, esse produto aqui, ele tem que ser não negativo. Ou ele é zero ou ele é positivo, se o n for par. Agora, se o n for ímpar, tanto faz. E esses detalhes aqui é sempre porque não existe raiz de índice par de número negativo. Então, se aqui for par, aqui não pode dar negativo. Então, vamos ver um exemplo. Está lá, raiz de 2 vezes 10. Raiz quadrada de 2 vezes 10 é a mesma coisa de ser raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 10. Raiz cúbica de 2 vezes A vezes B é a mesma coisa de ser raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Então, essa propriedade garante isso. Quinta propriedade, raiz de um quociente. Então, a raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. O dividido pode ser em forma de fração ou em forma de 2 pontos. Então, raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. É o mesmo detalhe. Ó. O n tem que ser maior do que 1, o A tem que ser não negativo e B real positivo se o n for par, e o A real qualquer e B real não nulo se n for ímpar. Então, o B não pode ser zero, né? Aqui nesse detalhe aqui está falando que o B não pode ser zero, porque não existe fração com o denominador zero. E essa divisão tem que dar positivo se o n for par, e se o n for ímpar, tanto faz se dar positivo ou negativo. Exemplos. Raiz cúbica de x dividido por 2 é igual a raiz cúbica de x dividido por raiz cúbica de 2. Raiz quadrada de 2 dividido por 5 é igual a raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5. Então, essa é a quinta propriedade. E a sexta propriedade, poderia ser até a primeira, é a relação entre potência de expoente fracionário e raiz enésima, né? Então, A elevado a n sobre P é igual a raiz de P de A elevado a n. Então, tem professores que brincam que isso aqui é a propriedade da festa. O radical aqui, ó, é uma festa. Só vai entrar na festa dois. Tem três. Tem o A, o N e o P. Quem que entra na festa primeiro? O A, porque ele é o maior de tamanho. Desses dois menores, quem está na frente? O N. O P não entra na festa, fica na porta. É por causa dessa relação que as outras propriedades são válidas. Se vocês observar a primeira e a segunda propriedade, eu não divido pelo mesmo número, é tipo simplificação de fração. Então, eu estou usando a ideia de frações equivalentes para fazer a primeira e a segunda propriedade. Desculpa aí. Então, vamos ver esse aqui. 7 elevado a 5 sextos. Então, é a mesma coisa de raiz. Quem que entra dentro da raiz? O 7 e o 5. O 6 é o índice. Então, o 7 e o 5 vira o radical, né? E o 6 vira o índice. Menos 13 elevado a 3 quintos. Quem que entra? O menos 13 e o 3. O 5 vira o índice da raiz. Então, vamos aplicar essas propriedades no exercício. Se vocês observar no vídeo 1 e 2, nos vídeos anteriores, já usei essas propriedades. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quinta de 7.776, então, o primeiro eu vou fatorar. Por 2, 3.888. Por 2, 1.944. Por 2, 972. Por 2, 486. Por 2, 243. Não dá por 2, dá por 3, 81.
por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de ser 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Então, 7.776 é a mesma coisa de ser 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Então, raiz quinta de 7.776 é igual a raiz quinta de 2 à quinta vezes 3 à quinta. Usando a quarta propriedade do produto, ó, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Eu falo que a raiz quinta de 2 à quinta vezes 3 à quinta é a mesma coisa de ser raiz quinta de 2 à quinta vezes raiz quinta de 3 à quinta. Agora, usando a primeira propriedade, que quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, a gente pode cancelar os dois, só sai o A. Então, eu cancelo esse 5 com esse 5, sai o 2. Eu cancelo esse 5 com esse 5, sai o 3. Então, dá 2 vezes 3, que dá 6. Então, raiz quinta de 7.776 é o 6. Então, eu usei alguma das propriedades. Então, eu usei os dois livros, né? Esse slide aqui que está disponível na internet. Então, assine o canal quem não assinou, deixe o seu like, faça as atividades propostas. E tenta memorizar essas relações que eu vou usar elas constantemente nesse conteúdo. Então, até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.